Bom, o Nix, eu acho que ele foi criado a partir de um sonho de alguns professores aqui da Unicamp em 1983. Naquela época, haviam professores que se interessavam pelo som e começaram a pensar como seria estudar o som. Mas não estudar o som no sentido só da música, ou da música como um pretexto para outras coisas. Eu acho que é uma mistura de ideal, sonho e também uma vontade de fazer uma coisa diferente, interdisciplinar. O Nix, ele interage bastante atualmente com a engenharia elétrica e com o Instituto de Artes. O interesse em comum que acontece no Nix é quando a gente quer trabalhar na interdisciplinaridade entre a arte e a engenharia. Acontecem várias pesquisas de engenheiros que querem pesquisar coisas mais ligadas ao áudio e pessoas das artes que querem pesquisar coisas com um pouquinho mais de técnicas de engenharia. E o Nix vira um ponto de convergência para esse tipo de coisa. Nós temos os projetos que estão ligados à educação e às cidades inteligentes, a produção de espetáculos, a apreciação musical. Ele tem um potencial muito grande de ser esse ponto de convergência em que a gente consegue aplicar coisas que dão uma satisfação e um crescimento pessoal para quem participa, mas também dão um retorno muito grande para quem está de fora. Um campo que sempre foi muito interdisciplinar, juntando várias áreas das ciências e das artes. Você vai ter bastante tecnologia envolvida, você vai ter pensamentos musicais diferentes. Então a gente vai se interessar no processo que lidou a obra, como ela foi concebida, qual tecnologia foram usadas, qual evento, qual tipo de evento ela foi consumida, ou vai ser consumida, na verdade, como obra. E uma perspectiva que é mais ligada ao ouvido, à escuta, como a gente vai processar essa informação. Nós temos um laboratório de imersão digital, que é onde nós fazemos experimentos com áudio e vídeo. Nós temos um equipamento de reprodução de áudio. Atualmente nosso setup está com áudio octafônico, que são 8 canais. Equipamento de reprodução de vídeo também, que nós usamos para fazer testes com interação e imersão em multimídia. Nós também temos um laboratório de eletrônica, no qual nós soldamos e testamos coisas nos quais a gente vai usar no laboratório de imersão posteriormente. E nós temos um parque computacional também, com alguns servidores, né, que nós conseguimos. Tem alguns serviços web, tipo nuvem. Temos uma nuvem para armazenamento, um sistema de controle de versão local nosso. A tecnologia sempre mudou, influenciou o desenvolvimento da música. Isso foi nada de novo, mas nas últimas décadas o computador teve um impacto enorme. Mudou muito as maneiras como se faz música, como se produz música. São novas formas assim, de interações musicais. E a gente está perpetuando um pouco isso, só que com meios muito diferentes, porque computadores, novas tecnologias, novas formas de pensamento. Mas sempre tem essa troca. Nosso trabalho no Nix vai juntar disciplinas que podem ser históricas, sociológicas, teoria da música, que é um campo específico, teoria da informação, computação. Depois, para o público geral, entre aspas, isso vai se traduzir em uma certa apreciação desse tipo de música, mudar um pouco o ouvido também, abrir as orelhas, entre aspas, das pessoas que vão talvez encontrar uma música que eles não conhecem. O Nix, hoje, ele é uma estrutura que trabalha com esse vetor da linguagem musical e a interface com a análise musical, criação computacional e a possibilidade de construção de obras multimodais e de criação. Então, nos 50 anos da Unicamp, nós criamos Descobertas, que foi uma obra que eu fui o compositor, o pessoal da dança, Dani Gatti, foi a coreógrafa, a Orquestra Sinfônica da Unicamp foi a executora, o coral sinfônico foi um grupo que executou também a obra com solistas. Então nós fizemos um trabalho também estrutura, vamos dizer assim, institutos. E a ideia de Descobertas era falar sobre a universidade. E na maneira com que a ópera foi concebida, nós não falamos sobre uma pessoa. Nós falamos sobre o que eu acredito que é o que nós fazemos aqui na universidade, que é criação. Todas as linguagens que estavam presentes em Descobertas, elas foram colocadas para exemplificar como nós todos aqui na universidade criamos. As várias camadas de som, imagem,
a parte vocal e o texto, todos focaram em mostrar como a criação é um prato principal, é o menu principal da universidade. Esse deslocamento de significados do som para o corpo, do corpo para a imagem e da imagem para o público e vice-versa, criou o que a gente chamou na época, que eu chamo hoje de ópera multimodal. O que a gente está tentando fazer é olhar o som, a música, mas essas interações de significado que estão relacionadas com o movimento, essas interações de significado que estão relacionadas com uma leitura transversal do significado musical, porque o significado musical ele se constrói não somente pela performance, mas se você ampliar a noção de performance, uma coisa mais ampla, você consegue ver várias camadas no significado musical, inclusive coisas recentes na qual a gente está trabalhando o uso dessa mesma tecnologia na área de terapia, por exemplo, na área de recuperação de pessoas que têm danos cerebrais, que sofreram, por exemplo, derrame. Então você pode usar o movimento, o som e esse processo interacional para você trabalhar outras interações, porque eu acho que essa é a maneira mais legal do nosso conhecimento abraçar as pessoas. A gente fala, eu vou falar sobre o que a gente faz na Unicamp. Eu falo, a nossa linguagem não é uma linguagem às vezes adequada, mas quando as pessoas elas se apropriam, elas pegam um objeto, elas têm uma experiência com um objeto criativo, elas passam a viver aqui, a estudar o som da linguagem, a sonoridade das línguas indígenas, que é uma coisa até hoje fantástica. O que é estudar a sonoridade, não somente o significado, mas como soa um índio cantando. Ou estudar os sons dos pássaros, que depois deu origem ao laboratório de bioacústica, isso foi criado no NICS. Estudar o som das locomotivas e ver como esse som pode se encadear, né, em música. Então eu acho que o NICS nasceu de uma semente de sonho de tentar penetrar a pesquisa da universidade nas filigranas do som e do som se revelar-se música, que eu acho que é a coisa mais bacana que o NICS faz. É o fato que o núcleo está ali como uma placa de Petri pronta para prover essas bactérias criativas onde as pessoas vão se encontrando. A coisa mais importante de uma pesquisa interdisciplinar é a escuta do outro. Entende? Quando você aprende a escutar o outro, você aprende a fazer pesquisa interdisciplinar. É a construção do dispositivo digital com toda a tecnologia possível, mas também é o afeto. É a construção do afeto através da mediação. É a mediação que faz com que o objeto se transforme em significado. Então, o que o NICS faz, eu acho que fez desde 1983, é buscar a construção dessa interface, essa dimensão do humanismo na universidade, no momento em que a gente está precisando muito disso. Se a gente não se tocar disso, a gente vai conseguir nem construir robôs. A gente nem vai conseguir entender as nossas interações com os dispositivos que nós construímos, porque nós vamos ser totalmente desprovidos de significado. E eu acho que o pensar humano, o pensar interdisciplinar, que é o que o NICS faz, né? A gente trabalha com matemática, engenharia, dança, que mais? Tudo isso junto, mas não é numa salada mista, é todo mundo ouvindo o outro, para que haja uma construção de significado.